Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver todas as questões aplicadas pela Banca Vunesp no município de Campinas para o cargo de agente de fiscalização. Essa é uma prova que exige ensino médio, é um cargo de ensino médio. No entanto, os conteúdos aqui abordados são praticamente todos do ensino fundamental 2. Vamos à primeira questão. Sobre um débito no valor de R$ 180, foi aplicada uma multa de 14%. Do valor dessa multa, 25% são destinados a custear as despesas administrativas do órgão aplicador da multa, que corresponde ao valor de... Então, tinha o débito de 180, foi calculado o valor da multa. E uma parte daquela multa foi para pagar despesas. Então, vamos descobrir quanto que foi o valor das despesas. A multa é 14% sobre um determinado valor, que é os R$ 180. Então, eu devo calcular 14% de R$ 180. Então, 14% vezes os 180. Você pode multiplicar os 180 por 14 e dividir por 100, mas se preferir, também dá para dividir 180 por 100 e depois é que faz a multiplicação. Então, se você já vem estudando, tem algumas formas de se resolver isso. Eu vou fazer pela mais básica de todas, que é multiplicar o 14 por 180, que vai dar 2.520, e dividir o resultado por 100, que vai dar R$ 25,20. Esse é o valor da multa. Mas agora, o valor, sobre esse valor da multa, 25% é para as despesas administrativas. Então, as despesas administrativas correspondem a 25% de R$ 25,20. De novo, você pode multiplicar primeiro e depois dividir, ou se preferir, divide e depois multiplica, tá? Então, eu vou multiplicar 25 por 25,20, isso vai dar 630, e divido por 100. Quando eu fizer isso, eu encontro 6,30, tá? 6,30, que é o valor das despesas administrativas. Portanto, vamos para a próxima questão. Duas equipes, A e B, de fiscais contam respectivamente com 2 e 5 fiscais cada um. Essas duas equipes foram incumbidas de fiscalizar 91 estabelecimentos no total. Se esse número for dividido entre as duas equipes, de modo que as equipes de estabelecimentos a serem fiscalizados por cada um sejam diretamente proporcionais aos números de fiscais em cada um, então a equipe receberá a mais que a equipe A, tantos estabelecimentos. Então, a gente tem aqui duas equipes de fiscais, um monte de fiscal. Uma tem duas pessoas e a outra equipe tem 5. Agora, elas vão fiscalizar 91 estabelecimentos. Como uma equipe tem 5, ela vai fiscalizar mais. E a outra que tem 2 vai fiscalizar menos. Mas o que o enunciado pede é que essa quantidade seja diretamente proporcional aos números de fiscais, tá? Então, se uma vai receber 30, a outra deve receber uma quantidade proporcional. É isso. Então, eles devem ser proporcionais à quantidade de fiscais que elas têm, que cada uma tem, né? Então, o que eu sei? Que a soma das fiscalizações, enfim, os estabelecimentos, a soma dos estabelecimentos fica melhor, tem que dar 91, eu sei que
a quantidade de estabelecimentos fiscalizados pela equipe A, mais a quantidade de estabelecimentos fiscalizados pela equipe B, isso tem que dar 91 estabelecimentos. Ao mesmo tempo, a quantidade de fiscais da equipe A, está para 2, assim como a quantidade de fiscais da equipe B está para 5. E isso aqui me dá um sistema de equações. E como que eu vou resolver esse sistema? Tem diferentes maneiras, sabe? Pode resolver por adição, por substituição, comparação, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação e vou aplicar a propriedade das proporções. Vou multiplicar assim. E vai ficar 5A igual a 2B. Agora, vou pegar a primeira equação. E na primeira, eu posso escrever o seguinte, que A é igual a 91 menos B. Eu só isolei o A. De posse dessa informação, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui. Então, onde tem 5A, vai ficar assim, 5 vezes 91 menos B. E isso é igual a 2B. Aqui eu aplico a propriedade distributiva e vai ser 5 vezes 91 e depois 5 vezes B. Então, 5 vezes 91 dá 455. Menos 5B igual a 2B. Vai ser do lado de cá. Isso é uma equação de primeiro grau. Então, eu sei que vai ficar menos 5B e mais 2B daquele lado. O mudo aqui fica menos 2B. Igual a menos 455. Cuidado com os sinais. Então, menos 7B é igual a menos 455. E aí, para eu achar o valor de B, eu tenho que dividir 455 por 7. Só que quando os dois são negativos, aí dá positivo. B igual a 65. E como que eu descubro o valor do A? Eu sei que A mais B é igual a 65. 65, não, desculpa, 91. Tá aqui, ó. A mais B igual a 91. Então, como B vale 65, substituindo, vai ficar 91 menos 65. Então, eu sei que o A vai ser igual a 26. Então, essa é a quantidade de estabelecimentos da equipe A, quantidade de estabelecimentos da equipe B. Bom, mas o anunciado quer saber que a equipe B receberá quantos A mais que a equipe A. E para eu descobrir quantos A mais, é a diferença entre esses dois aqui. Aí eu sei quantos a mais. Então, calculando 65 da equipe B menos os 26 da equipe A, eu encontro 39. Então, eu tenho 39 estabelecimentos de diferença. Vamos para a próxima questão. O rendimento médio de um veículo se refere à distância média que ele é capaz de percorrer por unidade de volume de combustível consumido. Um veículo consumiu 37,8 litros de combustível para percorrer 434,7 quilômetros. O rendimento médio desse veículo para trajeto considerado é igual a... Essa informação que está aqui no primeiro parágrafo,
verdade, ele está explicando o conceito, né? O que ele quer dizer quando ele fala em rendimento médio, né? Se traduz aqui, ó, quilômetros por litro. Quantos quilômetros por litro esse carro percorre, ok? Vou voltar no enunciado. O veículo consumiu 37,8 litros para percorrer 434,7. Então, eu sei que ele consumiu 37,8 litros e ele percorreu 434,7 quilômetros, né? E o que eu quero saber? Olhando ali na resposta, eu quero saber quilômetros por litro. Então, se eu tiver 1 litro, quantos quilômetros ele vai percorrer? Questão de regra de 3. Para percorrer bastante, uma distância bem grande, ele gastou 37,8 litros. Mas se eu quiser só um pouquinho, uma distância bem pequena, o que vai acontecer? Ou, se eu tiver bem pouco combustível, só tenho 1 litro agora, o que vai acontecer com essa distância? Se eu tenho pouco combustível, eu ando pouco. Se eu tenho muito combustível, eu ando muito. Então, grandezas diretamente proporcionais. Como que a gente vai fazer para resolver? Aqui, de uma maneira bem completa, eu escreveria isso aqui. 37,8 está para 1, assim como 434,7 está para x. Já falei que são diretamente proporcionais, então eu aplico aqui a propriedade das proporções. Mas tem gente que já faz direto, nem escreve isso que está em vermelho. E tudo bem, você vai fazer 37,8 vezes x é igual a 434,7 vezes 1, que é 434,7. Agora, para eu descobrir o valor de x, eu tenho que dividir 434,7 por 37,8. E fazendo essa divisão, você vai encontrar 11,5 quilômetros. Ok? Então, a resposta vai ser a letra A. Seguimos para a próxima questão. Certo número N de fiscais de um estado foi designado para realizar uma tarefa especial. Esse grupo de fiscais poderá ser subdividido em grupos com 12, com 20 ou com 25 cada um, e qualquer que seja a opção feita, nenhum fiscal ficará fora dos grupos. Sabendo que n é um número menor que 400, é correto afirmar que a soma dos algarismos de n é igual a... Bom, vamos lá. Tem muitas pessoas que trabalham como os fiscais. Tem um grupo grande de fiscais. E eles precisam ser agrupados em pequenas equipes. Eu posso fazer grupinhos com 12, que não sobra ninguém sem grupo. Mas, se for necessário, eu também posso fazer grupos com 20, que também não sobra. E eu também poderia fazer grupos com 25, que também não ia sobrar. Então, eu poderia estar pensando aqui, ó. Então, será que eu tenho 100 fiscais? Eu vou te falar que eu não tenho 100 fiscais. Por quê? Eu consigo, com 100 pessoas, fazer grupo de 25 fiscais? Consigo. Dá grupos de 4. Né? Dá grupos de 4, não, 4 grupos de 25. Né? Isso dá 100 pessoas. Agora, eu conseguiria fazer grupos com 20? Sim, dá 5 grupos. 5 grupos de 20 pessoas dá um total de 100 pessoas. Mas eu consigo fazer grupos de 12? Não dá. Então, não é a quantidade que eu tenho, não é 100. E é bem essa quantidade aí que a gente tem que descobrir. Então, a gente sabe que dá para fazer grupos com 12, grupos com 20, grupos com 25. Vou pensar só no 12. Se eu posso fazer grupos de 12, é porque eu tenho 12 pessoas, 24 pessoas, 36 pessoas, 48 pessoas, 60, indo de 12 em 12, certo? E assim por diante. E eu sei que essa quantidade aqui é menor que 400. Nossa, mas até o 400 tem muitos números, verdade. Mas eu também posso fazer grupos de 20, não é? Então, eu posso ter 20 pessoas, ou 40, ou 60,
ou 80. Opa, reparou que o 60 repetiu? Já é um bom caminho. E assim por diante. Mas também dava para fazer grupos com 25. Então, eu tenho 25 pessoas, 50, 75, 100 e 60 já não repetiu. Mas algum número vai repetir. E é esse número que nós estamos procurando. É um número que apareça nessa lista, nessa e nessa. E é um número menor que 400. Então, eu procuro um número que apareça nas três, um número menor que 400. E esse número vai ser o menor múltiplo comum. De quem? Do 12, do 20 e do 25. Repare que essa lista aqui, ó, essa sequência, eu posso dizer que é a sequência dos múltiplos de 12. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4 e assim por diante. Então, eu estou procurando pelo menor múltiplo comum desses três. Então, é o múltiplo dos três, por isso que eu falo que é múltiplo comum. E como que eu descubro isso? Desse jeito aqui que eu estava fazendo, com a sequência. O problema é que o número pode ser muito grande, ele pode ser tipo 385, eu vou demorar demais. E numa prova de concurso você tem 5 minutos para fazer. Então, o melhor caminho é determinar o MMC direto. Como que eu faço isso? Quero 12, mínimo de 12, 20 e 25, certo? Nós vamos decompor em números primos e esses números que nós vamos utilizar vai ser 2, 3, 5, 7, dificilmente maior que isso. Vamos começar pelo 2. Divido tudo por 2. O 12 por 2 dá 6, o 20 dá 10 e o 25 não dá, repito. Divido por 2 de novo, o 6 vai dar 3, o 10 vai dar 5 e o 25 eu repito. Por 2 não dá mais, então vou por 3 agora. 3 vai dar 1, o 5 não dá, eu repito, e o 25 repito. E agora eu vou dividir por 5. Aquele 1 eu só vou repetir, o 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Novamente, divido por 5. 1, 1, 1. Agora eu multiplico esses números aqui. Então, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 3 dá 75. 75 vezes 2, 150. Vezes 2, 300. O número que eu procuro, que era múltiplo e era menor do que 400, é o 300. Então, quantos fiscais nós temos? 300 fiscais. Mas o enunciado não quer saber isso, ele quer saber a soma dos algarismos. Então, a soma dos algarismos vai ser 3 mais 0, que é igual a 3. E a resposta vai ser letra C. Vamos para a próxima questão. Aguinaldo é o responsável pelo departamento logístico da prefeitura de certa cidade. Ele fará encomenda de algumas caixas de papelão, todos do mesmo tamanho, em forma cúbica, para transportar as mercadorias de uma repartição. Para transportar essas caixas, ele usará uma caçamba, cujo interior tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com largura, altura e comprimento, medindo respectivamente 150 por 180 por 540. Se Aguinaldo escolherá o tamanho das caixas de modo que sejam as maiores possíveis, mas ao acomodá-las na caçamba não fique sobrando nenhum espaço, é correto afirmar que cada caixa terá volume igual a questão de volume. Então, vamos pensar que ele vai fazer encomenda de algumas caixas de papelão de forma cúbica. E que essas caixas, elas vão ser transportadas numa caçamba que tem determinadas medidas. Mas essa caçamba tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Qual é o formato da caçamba? É o formato de uma caixa de sapato. Quando eu desenho a caixa aqui, ó, a gente utiliza algumas linhas tracejadas, porque elas são as linhas de trás, tá? Mas eu estou falando de uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato tem um comprimento medindo 540
ela tem uma altura medindo 180 e ela tem uma largura medindo 150. Esse é o tamanho da caixa de sapato, que é a nossa caçamba. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar ali dentro algumas caixinhas na forma cúbica, com a forma de um dado, tá? Então, ele vai colocar uma aqui, vai colocar outra aqui, vai colocar outra aqui pra cima. E o que ele tá falando? Que quando ele colocar essas caixinhas ali, elas vão ser do maior tamanho possível, então não é bem miudinha, vai ser do maior tamanho possível e que não vai sobrar espaço. Então, quando ele colocar essas caixas na altura, você viu que já deu ali, não sobrou espaço. Mas ele tem que fazer a mesma coisa aqui no comprimento. Vai colocar um monte de caixas aqui, bem mais, né? Porque aqui é 540, né? E ó, também não sobra. E na mesma coisa ali no sentido da profundidade, ali onde tá o 150 também não vai sobrar, né? Deixa eu só escrever aqui de novo, que é 540. Então, eu tenho que descobrir a medida dessas caixinhas. Por quê? O que ele quer é o volume das caixinhas. E para eu saber o volume de uma caixinha, do cubinho ali, das caixas cúbicas, eu preciso saber a medida das arestas. Então, vamos lá. Aqui estão caixinhas pequenininhas, assim. E também tem volume, né? Ela não é plana, né? Ó, aqui seria tracejada. Ela tem uma característica importante. Essas medidas aqui, deixa eu trocar de cor. Essa medida aqui, essa do lado e a altura, que seria a nossa aresta, ó. Peraí. Música de amarelo. Ó, essa aqui e aqui na frente, ó, elas têm a mesma medida, porque é uma caixa cúbica, ok? Bom, vamos descobrir essas medidas. Vou falar primeiro ali no 540, tá? Então, você sabe que aqui mede 540. Quais as medidas das caixinhas? Quanto pode medir esse pedacinho aqui da caixinha, essa aresta, para eu encaixar ali no 540 e não ter sobra? Pode medir 1 centímetro, não pode? Centímetro. Pode medir 1 centímetro. Vai caber 540 caixinhas uma do lado da outra. Se medir 2 centímetros, pode? Pode. Vai dar 540 centímetros. Se eu dividir por 2, vai dar 270. Então, vai caber 270 caixinhas uma do lado da outra. Mas será que dá para ter 3 centímetros essa caixinha? Eu tenho que experimentar. Eu vou dividir 540 por 3, dá 180. Nossa, então também pode medir 3 centímetros cada caixinha. Mas agora, 540 daria para eu colocar ali caixinhas de 4 centímetros? Também dá. Caberiam 135 caixinhas. 540 daria para dividir por caixinhas de 5 centímetros? Também dá. Porque 540 divididos por 5 daria 108 caixinhas uma do ladinho da outra. E assim por diante, tá? Agora, sei lá, 9. Talvez se 540 for dividido por 9, eu posso dizer que cada caixinha pode medir 9 centímetros. Mas eu posso ficar aqui tentando, eu vou achar várias possibilidades, mas eu tenho que encontrar uma possibilidade que dê certo com 540, com 180 e com 150. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, parecida com a questão anterior, tá? Eu vou pegar o nosso 150 centímetros, o 540 centímetros e 180 centímetros e vou fazer a decomposição. Só que eu estou procurando um número que seja o maior número que eu possa usar aqui, que vá acomodar as caixinhas sem sobra, tanto no comprimento, na altura e na largura. Então, é o maior número. Por que eu tô falando que eu tenho que procurar um maior número? Olha aqui, ó, a informação do maior. Então, não é o mínimo igual na questão anterior. Aqui é o máximo divisor comum desses números.
Pensa na palavra que eu tô falando, máximo, maior, divisor. Eu não estava falando que daria para dividir 540 por 1, 540 por 2, 540 por 3, divisor. Então, nós vamos encontrar agora o máximo divisor comum desses números. Como que a gente faz? Muito parecido com o processo anterior. Vou dividir tudo por 2. Os números primos, tá? Quando eu divido tudo por 2, 150 dá 75. 540, 270. E 180, 90. Como eu dividi tudo por 2, eu vou circular, tá? Posso dividir por 2 de novo? Posso, mas o 75 já não vai dar para dividir por 2. Então, se eu dividir por 2, vai ficar... 75 eu repito. 270 por 2, 135. Deixa eu pôr uma vírgula aqui que fica melhor, para a gente separar os números. E o 90 por 2, 45. Opa, agora eu vou dividir por 3, porque por 2 não dá mais. Quando eu divido por 3, dá 25. 135 por 3 dá o 45. E 45 por 3, dá 15. E o 45 por 3, 15. Reparou que nesse caso eu dividi tudo por 3? Então eu vou circular. Agora eu vou dividir tudo por 3 de novo, se der. 25 já não deu. 45 por 3, 15. E 15 por 3, 5. Novamente dá por 3. Mas 25 não dá. 15 por 3 dá 5 e 5 também não dá. Agora eu vou dividir por 5. E vai dar 5, 1 e 1. Mas como eu dividi todo mundo, vou circular. E vou dividir por 5 de novo, vai dar 1 e aqui eu repito, ok? O número que eu procuro é a multiplicação desses circulados. Dá 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Isso quer dizer que a minha caixinha, que vai ser colocada dentro da caçamba, dentro da caixa de sapato, ela mede 30 por 30 e ainda tem 30 aqui na profundidade, tá? 30 por 30 por 30. Então, olha o que o enunciado nos pede. Correto afirmar que cada caixinha terá o volume. Qual é o volume desta caixinha? É 30 vezes 30 vezes 30. E pra gente fazer essa conta, a gente vai fazer assim. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E aí, a gente vai colocar os zeros. Você diz primeiro, mas eu esqueço, eu nunca sei quantos zeros são. Então, você faz 30 vezes 30 e multiplica o resultado por 30. Como isso aqui é centímetros, o volume é centímetros cúbicos. Resposta, 27.000 centímetros cúbicos, vai ser letra D. Ok? Vamos para a próxima questão. Certo dia, 3 serviços foram realizados em uma oficina. A execução do serviço A levou 4.500 segundos, do B, 42 minutos e do C, 2 horas e 13 minutos. Soma das durações desses 3 serviços obtém-se. Nós não podemos misturar essas unidades. Eu não posso somar 2 horas com 42 minutos. Hora é com hora, minuto com minuto. Posso converter tudo para hora, posso converter tudo para segundo, posso fazer do jeito que eu quiser. Eu sugiro converter tudo para segundo, tá? Porque sempre vai dar para converter tudo para segundo. Para hora pode te dar mais trabalho, pode ficar hora e minuto. Daí dificulta. Agora, tudo em segundo não tem problema. Então, o primeiro serviço são 4.500 segundos. Olha lá. O segundo serviço são 42 minutos. 42 minutos eu multiplico por 60 e o resultado vai ser segundos. 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Se você às vezes nem precisa fazer isso, né? 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 4, 24, 1, 25. Dá 2.520 segundos. Agora vamos para a última.
2 horas e 13 minutos. Então, 2 horas, se eu multiplicar por 60, eu encontro 120 minutos. Mas ali ainda tem 13 minutos. Então, eu estou falando de 133 minutos. Para passar minuto para segundo, multiplico por 60. De novo, posso fazer assim. Às vezes você não precisa disso, não tem problema. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 6 vezes 1, 6 e mais 1, 7. Vai dar 7.980 segundos. 7.980 segundos. Tá aí os tempos que aqui o anunciado te pede. Somar esses tempos. Então, vamos lá. Para somar esses tempos, você simplesmente vai fazer a conta, esquece que é hora, minuto, segundo, faz a conta normal. E isso aqui, somando, você vai encontrar 15 mil. 15 mil o quê? Segundos. Mas agora o anunciado te pede, você olhar as alternativas, hora, minuto. Como é que eu transformo agora o segundo para hora? O que eu vou fazer? Vou pegar 15 mil segundos e vou dividir por 60. Quando eu dividir por 60, o número que eu encontrar aqui no resto, se eu estou dividindo segundos, o resto é o quê? Segundos. Mas o quociente vai ser minutos, tá? Então, vamos lá. 15 mil divididos por 60 vai dar 250 e resto zero. Então, eu tenho 250 minutos. Não tem essa alternativa. Então, eu vou novamente dividir por 60. Mas agora, cuidado. Se você está dividindo minuto por 60, o que você vai encontrar no quociente é hora. Mas o resto, o número que vai aparecer aqui, ele vai ser minutos, tá? Dividindo 250 por 60 dá 4. 4 vezes 60 dá 240. Então, eu tiro 240 aqui. E o resto aqui vai ser 10. Então, é 4 horas e 10 minutos e 0 segundos. Resposta, então, vai ser letra A. Vamos para a próxima questão. Certa semana, Josemar fez 3 viagens no trajeto A e 2 viagens no trajeto B. Nessa mesma semana, Carlos fez 5 no C apenas. Sabe-se que o trajeto B é 1 km maior que o trajeto A e que o trajeto C mede 1,9 km. Se naquela semana, em relação aos trajetos considerados, os totais percorridos por Josemar e por Carlos foram iguais, é correto afirmar que o trajeto A mede... Bom, eu não sei quanto mede o trajeto A, mas eu sei que o Josemar fez 3 viagens no trajeto A. Pensa assim comigo. Vamos supor que o A tenha 100 quilômetros. Se ele fez uma viagem, quanto que ele percorreu? 1 vezes 100. Se ele fez 2, 2 vezes 100. Se ele fez 3, 3 vezes 100. Mas eu não sei se é 100. Essa medida aqui é uma medida qualquer que eu não sei quanto é. Quanto que ele percorreu? Se ele fez uma vez, ele percorreu A. Se ele fez 2, ele percorreu 2A. E se ele fez 3 viagens, ele percorreu 3A. Então, eu vou considerar o seguinte, que o Josemar, quando ele fez um caminho A, um trajeto A, tinha A quilômetros. Como ele fez 3 vezes, o Josemar percorreu 3A. Mas ele também fez 2 vezes o trajeto B. Então, isso aqui é o que o Josemar percorreu. O Carlos fez 5 viagens no percurso C. Agora, tem uma outra informação. O trajeto B tem 1 km a mais que A. Então, eu posso escrever o seguinte. O B
é igual a mesma coisa que o A mais 1. E ainda, o C mede 1,9. 1,9 quilômetros. Se naquela semana, em relação aos trajetos considerados, os totais de Josemar e Carlos eram igual. Então, a primeira informação que eu escrevi é o Josemar. A segunda é do Carlos. E o enunciado está dizendo que são iguais. Então, posso dizer que 3A mais 2B é igual a 5C. E vamos ver como é que eu vou me virar aqui. Para começar, o 5C, eu sei que é 5 vezes 1,9. Ó, 1,9 aqui. E 5 vezes 1,9 dá 9,5. Agora tem uma outra informação. Olha aqui, ó. Onde tem B, eu posso escrever A mais 1. Então, vai ficar... Opa, só trocar a caneta. 3A mais 2 vezes, onde tem B, eu escrevo A mais 1. Igual a 9,5. Então, 3A mais 2A mais 2 é igual a 9,5. 5A é igual. Esse 2 aqui, do outro lado, vai o quê? Cuidado com o sinal. Que é mais, ó. É 2 vezes A mais 1, vai dar mais 2. Do outro lado, menos 2. Então, vai ficar 9,5 menos 2, 7,5. Divide 7,5 por 5 e você sabe que o A vale 1,5. Se o A vale 1,5, quanto vale o B? 2,5. E o que o enunciado quer saber? Trajeto A. 1,5, portanto, letra C. Próxima questão. Uma força-tarefa de fiscais verificou o número de extintores de incêndio presentes em 6 empresas, A, B, C, D, E, F. Constatou-se que as empresas A, B, C e D possuíam juntas 31 extintores e que a empresa E possuía 5 extintores a mais que a empresa F. Ao calcularem a média aritmética simples dos números de extintores das 6 empresas, obtiveram como média o mesmo número de extintores que encontraram na empresa F. Com base nessas informações, é correto concluir que na empresa F havia... Essa é uma questão que está falando de média. Como é que eu calculo a média? Média da quantidade de extintores. Vou pegar todos os extintores. Vou somar. Das 6 empresas, divido por 6. E o resultado é a média. Mas anunciado me diz o seguinte, que as empresas A, B, C, D juntas tem 31. Então, isso aqui equivale a 31. E quando eu calculo a média, dá exatamente a quantidade da empresa F. Então, esse cálculo vai ser igual a F. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. 31 mais E mais F. Divido por 6, vai dar igual a F. Só que tem uma informação importante ali que diz o seguinte, que a empresa E tem 5 extintores a mais. Então, o que eu posso escrever agora? 31. Mas onde tem E, eu escrevo que é a mesma coisa que a F mais 5. Porque ela tem 5 a mais a quantidade da F. Se eu divido por 6, vai dar a quantidade da F. Essa parte aqui, F mais 5, é porque diz aqui no enunciado que E possuía 5 a mais que F. Então, é F mais 5. Agora, eu vou somar.
31 com 5 dá 36. F com F, 2F. Divido por 6, igual a F. Só que aqui, ó, é F sobre 1. Eu vou aplicar a propriedade das proporções. E aí eu vou encontrar assim, 36 mais 2F vezes 1. Isso é 36 mais 2F. E se eu fizer agora aqui, ó, 6 vezes F, 6F. Como é que a gente resolve isso? Equação de primeiro grau. Vai o 2 para o outro lado, não pode esquecer o sinal. Se você quiser mudar o 36 de lado também, não esquece do sinal. E daí eu vou encontrar o seguinte, que 4F é igual a 36 e que então F é igual a 9. Então, a empresa F tem 9 extintores, tá? O que o enunciado pede? Correto é afirmar que a empresa F tinha 9. Tá feito, só isso. Tá? Vamos ter mais 2 questões. Vamos para a próxima questão. Ao analisar a planta de um apartamento, Reginaldo observou que a sala, em forma retangular, possui o triplo da área do banheiro em forma quadrada. Sala, banheiro. Além disso, observou que o comprimento da sala era 2 metros maior que o lado do banheiro e a largura da sala 1 metro maior que o lado do banheiro. A soma das áreas da sala e do banheiro desse apartamento é igual a... Vamos lá. Um é formato retângulo, outro é formato quadrado. Eu não sei qual é o formato desse banheiro, qual é o formato, não, quanto mede os lados. Então, eu vou dizer que ele mede X. Agora, olha o que o enunciado nos diz. Comprimento da sala, 2 metros maior que o banheiro. O banheiro disse que mede X. Então, da sala é 2 metros maior. Então, ele mede o que o banheiro mede, que é X, mais 2. Agora, vamos para o outro lado. A largura da sala, 1 metro maior que o banheiro. Então, o banheiro, a gente sabe que é X. Se tem 1 metro a mais, é X mais 1. Essas são as medidas dos lados da sala. Mas agora, o que o enunciado diz? Que a soma das áreas da sala e do banheiro desse apartamento. Como que eu vou fazer para descobrir a soma dessas áreas? O que eu sei? Eu sei que uma delas tem o triplo da outra. A área desse banheiro é X vezes X, que é X ao quadrado. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu chego na área da sala. E qual é a área da sala? Qual é a área da sala? A área da sala é X mais 1, é só multiplicar, base vezes altura, tá? Vezes X mais 2. Essa é a área da sala, mas no enunciado tem uma informação importante. Diz o quê? Sala é triplo do banheiro. Então, a área da sala, vou trocar a caneta. A área da sala, que é X mais 1 vezes X mais 2, é igual ao triplo da área do banheiro. Se eu resolver isso aqui, eu acho o valor de X. Se eu sei o valor de X, eu sei a área tanto da sala quanto do banheiro. Tanto faz, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplicação. Propriedade distributiva. Como que eu faço? Você vai multiplicar X por X e depois X por 2. Desculpa. Vamos lá. Vai ficar X vezes X. X ao quadrado. X vezes 2. 2X. Agora eu multiplico 1. 1 vezes X e 1 vezes 2. Igual a 3X ao quadrado. Uma equação de segundo grau, a gente vai deixar todos os termos no primeiro membro da equação, tá? Cuidado, muito cuidado com o sinal. Vai ficar menos 3x ao quadrado com mais x ao quadrado, menos 2.
mais 2x com 3x, com x, 3x, mais 2 igual a 0. Como esse a aqui tá negativo, tá menos 2x ao quadrado, eu vou multiplicar por menos 1. Então, fica assim, aqui é 3, tá? Menos 2 igual a 0. Você pode resolver por soma e produto, se assim preferir, mas eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Para aplicar a fórmula de Bhaskara, A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a menos 2, tá? Delta, B ao quadrado menos 4AC. Tem que saber de cor. Minha sugestão é, toda prova, toda questão, escreva. Vai escrevendo na hora que você decora. Menos 3 ao quadrado, vai ficar menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar igual a 9 menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Cuidado com o sinal. Mais 16. 25. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos B mais 3, mais ou menos. Raiz de delta é raiz de 25. 5. 2A, 2 vezes 2, 4. Daqui eu vou ter 3 respostas. 2 respostas. 3 mais 5 dá 8. 8 sobre 4, 2. A outra resposta. 3 menos 5 dá menos 2, divididos por 4, e eu vou dizer que não me interessa. Por quê? Porque isso aqui vai dar um número negativo. Eu tô falando daí que o lado do banheiro é um número negativo e não pode. Então, nem vou dar bola para ela. Eu vou trabalhar com x igual a 2. Eu já sei que o x vale 2. Mas o enunciado não quer saber x, quer saber a soma das áreas da sala e do banheiro. Nós vamos calcular a área do banheiro. Qual é a área do banheiro? X ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é banheiro. Mas sala não é o triplo? Quanto que é a sala? 4 vezes 3, 12. E juntos, quanto dá? 16. Ok? Vamos para a última questão. As numerações das casas em uma rua de bairro planejado seguem um padrão sequencial cujos primeiros termos apresentamos a seguir. 1, 19, 37, 55. O 20º termo dessa sequência corresponde ao número da 20ª casa dessa rua, que é igual a... Sei. Vamos descobrir essa sequência, qual é a regra dela? Saindo do 1, como é que eu chego no 19? A resposta mais óbvia possível. Somo 18. Então, daqui para cá é só acrescentar 18. Só que aí eu te pergunto, do 19 por 37, o que eu tenho que fazer? Não é acrescentar 18? Então, eu sei escrever essa sequência. É só ir acrescentando 18, mas eu tenho que fazer isso quantas vezes? 20 vezes, até chegar no 20º, mas não é nenhum problema. 1, 19, 37, 55, acrescenta mais 18, 73, mais 18, 91, e eu vou te desejar boa sorte, se você quiser ficar acrescentando aqui. Por quê? Essa é uma prova que tem muito espaço. Você ficar fazendo um monte de conta só se você tiver muito tempo. Mais 18, mais 18. Impossível não é, tá? Mas dá trabalho. Você vai ter que fazer isso até chegar no 20º termo dessa sequência. Então, aí entra a estratégia de um aluno que realmente se lembra dos conteúdos do ensino médio. Se é uma sequência de razão 18, porque a cada termo eu acrescento 18. Se é uma progressão aritmética, porque eu estou somando 18, estou adicionando 18 a cada termo.
Quando eu estou sempre adicionando 18, eu vou dizer que isso aqui é uma progressão aritmética. Lembra-se de PA? É isso. Eu sei que a razão é igual a 18, porque eu estou sempre acrescentando 18. E para eu encontrar o 20º termo dessa sequência, porque é isso que o enunciado me pede, eu tenho que pegar o primeiro termo dessa sequência, acrescentar 20 menos 1. Por que 20? Porque eu estou procurando o 20º termo. Vezes a razão, que nesse caso é 18. Então, o 20º termo dessa minha sequência vai ser o primeiro, que é 1, mais 19 vezes 18. Vai ser 1 mais 19 vezes 18, 342. Então, o termo que eu estou procurando é o 343. Matei. Veja, não é impossível você fazer da primeira forma. Só que dá trabalho, demanda tempo. E se você se embaranar numa conta ali, num cálculo qualquer, você tá fora, né? Agora, aqui em 4, 5 linhas, até menos, você poderia resolver essa questão, ok? Então, às vezes, você saber o conteúdo faz uma diferença. Nesse caso, seria um diferencial aí no tempo da sua resolução da prova. Eu fico por aqui, espero ter te ajudado, né? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisinha, vai lá e curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você está procurando um material bem estruturado, você não sabe qual é a ordem que você deve estudar, por onde começa, por onde termina, dá uma olhada na descrição do canal. Você encontra meus cursos disponíveis com todo o conteúdo e muitas provas resolvidas. Bons estudos!